Fala Tricolor, tá começando o Vai e Vem do Flu dessa quarta-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Será que tem presente pra torcida Tricolor chegando agora nesse final de ano? Bom, não sei se é presente, né? Tem torcedor que queria que ele ficasse, outros que queriam que ele fosse embora, mas o Fluminense confirmou aí a permanência de mais um jogador titular da equipe. Depois do zagueiro Nino, que estava emprestado pelo Criciúma e assinou com o Fluminense aí por 3 anos, né, em definitivo, o Fluminense conseguiu a permanência do lateral direito Gilberto. O Tricolor entrou num acordo aí com a Fiorentina, que era o clube que o Gilberto pertencia, né, os direitos dele estavam ligados ao clube italiano, e o Fluminense conseguiu aí chegar num acordo para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. Ele deve assinar aí com o Fluminense por 2 anos e meio de contrato, e o Fluminense vai desembolsar aí o valor de pouco menos de R$1,5 milhão de reais, valor esse que vai ser abatido de uma parcela aí, da próxima parcela que o Fluminense tem a receber pela venda do atacante Pedro, né, que também foi jogar lá na Fiorentina. Então o Gilberto é mais um que permanece no Fluminense aí na próxima temporada. O empresário dele, Alan Espinosa, conversou com exclusividade ao Netflu e falou aí sobre essa permanência, né? Disse que tá praticamente 99% aí certo, falta apenas a assinatura de contrato. Abre aspas aí pro Alan Espinosa. Agora é 99% de chance, falta só assinar. Já foram trocados os documentos e espero que não tenha surpresa nenhuma. Eu sou muito cauteloso com a Fiorentina, mas estamos esperando apenas a formalidade da assinatura. Nessa mesma entrevista, o Alan Espinosa falou sobre os motivos que levaram o Gilberto a querer ficar no Fluminense, né? E colocou o presidente Mário Bittencourt como o principal motivo. Eles disseram que acreditam no projeto que o Mário Bittencourt tem aí para o Fluminense nas próximas temporadas. Abre aspas aí pro Alan falando do presidente tricolor. Confio muito no que vai acontecer a partir de agora no clube. Tiveram equipes que disputarão a Libertadores que queriam o Gilberto, mas ficamos pelo Mário. Fico muito feliz porque estamos acreditando que as coisas seguirão para um caminho correto no clube. O que você acha sobre essa permanência do Gilberto no Fluminense? Você acha que foi uma bola dentro da diretoria ou o Fluminense podia ter arrumado coisa melhor no mercado? E o Caio Henrique, hein? Será que ele fica no Fluminense na próxima temporada? Apesar do negócio ser difícil, a diretoria do Fluminense tá tentando, né? O Tricolor já fez uma oferta ao Atlético de Madrid, que é dono dos direitos do atleta, tentando aí uma renovação de empréstimo, né? Tentando um empréstimo por mais um ano até o fim de 2020. É uma situação complicada porque o Caio Henrique está valorizado no mercado, tem outros clubes aí de olho no jogador, né, como é o caso do Grêmio, e lembrando que o Fluminense tem aí 2 jogadores no elenco para essa posição de lateral esquerdo. Um deles é o Mascarenhas, que conviveu com muitas lesões nessa temporada, praticamente não conseguiu jogar, e o outro é o Ourinho. Sem saber se vai ficar com o Caio Henrique ou não, o Fluminense está aí mapeando o mercado atrás de um outro jogador para essa posição, e segundo o Jornal do Comércio, o lateral esquerdo Sander do Sport interessa ao Fluminense. O jornal também diz que outros clubes procuraram o Sport para poder saber a situação do lateral, né? Um deles foi o Vasco e o outro foi o Ceará, mas o diretor de futebol do Ceará negou. Eles já contrataram o Bruno Pacheco da Chapecoense, que aliás era outro lateral que o Fluminense tinha aí interesse, né? E negou que haja o interesse do clube cearense na contratação do Sander. O que você acha do lateral esquerdo do Sport no Fluminense? Você acha uma boa? E na noite dessa última segunda-feira, 2 nomes surgiram aí como possibilidades de reforços do Fluminense para o seu setor ofensivo, para o ataque. 2 atacantes, né? O primeiro deles foi o do Caio Paulista, que jogou o Brasileirão desse ano pelo Avaí, foi um dos poucos destaques do Avaí aí na competição, que fez uma campanha muito fraca, né? Ele não marcou nenhum gol, mas se destacou pela sua velocidade e a capacidade do drible, né? De driblar ali o seu marcador. Segundo informações aí do portal do site Wall Sport, o Fluminense tem bem encaminhada a contratação do atleta, que também despertou interesse de outros 2 clubes, como o Botafogo e o Internacional. Mas o clube gaúcho ouviu aí do empresário do jogador que a proposta do Fluminense era melhor e que o jogador tem vontade de aceitar essa proposta, né? Então parece que o Fluminense vai realmente aí fechar com o Caio Paulista para a próxima temporada. E o outro nome é o do atacante Rossi, que jogou no Vasco nesse ano, né? Ele pertence a um clube chinês, estava emprestado aí pelo Vasco.
e as conversas ainda estão em estágio inicial, né? Se com relação ao Caio Paulista já estão aí bem avançadas, e o Fluminense espera anunciar ele aí em breve, com relação ao Rossi ainda está bem no começo, né? O Fluminense tenta conversar aí com o clube chinês, quem sabe conseguir um empréstimo dele até o final do ano que vem. São dois jogadores que foram indicações do técnico Odair Hellmann, mas eles já vinham sendo acompanhados aí pelo departamento de scout do Fluminense. O que você acha da dupla? O Fluminense está precisando de jogadores de lado do campo, né, com característica de velocidade, já que perdeu o Johnny Gonzalez. O Wellington Nem também dificilmente vai ficar, porque está emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Não deve ficar na próxima temporada, então o Fluminense precisa de jogadores com essas características. O que você acha do Caio Paulista e do Rossi? Coloca aí embaixo nos comentários. E mais um jogador que também não tem a permanência garantida para a próxima temporada, mas que o Fluminense batalha para ficar com ele, é o volante Alan, que pertence ao Liverpool, né? Ele está emprestado ao Fluminense até o final desse ano, o contrato dele acaba no dia 31 de dezembro, mas o Fluminense já apresentou uma proposta aí ao clube inglês para ficar com o Alan em definitivo. O Liverpool parece que não tem interesse em emprestar ele mais uma vez, né? Só em vender. E o Fluminense, segundo informou aí o site Globoesporte.com, deseja contar com o atleta em definitivo e fez aí uma proposta dentro da sua realidade financeira para poder adquirir 50% dos direitos do Alan. Os outros 50% ficariam aí com o clube inglês, né? No caso de uma futura venda do jogador, o Liverpool também lucraria. Então vamos esperar e torcer, porque o Alan foi um dos destaques do Fluminense nessa temporada e ter ele em 2020 seria muito bom para o time, né? Um jogador que foi titular e absoluto, encaixou muito bem no esquema do Fluminense. Vamos esperar e torcer para que a diretoria consiga a permanência desse atleta em 2020. E outro jogador aí que a diretoria do Fluminense luta bravamente, com unhas e dentes, para tentar segurar para a próxima temporada, é o Evanilson, né, que se destacou aí no último jogo da temporada fazendo 2 gols contra o Corinthians, na vitória por 2-1. Esse atleta ele tem contrato com o Fluminense somente até fevereiro do ano que vem, e o Fluminense aumentou a proposta para poder contar com o Evanilson e deu aí um passo importante para manter ele, segundo o site Wall Sport. Essa oferta do Fluminense envolve aí a cessão de 60% dos direitos econômicos aos empresários do jogador e também um salário maior ao atleta, né? O Fluminense tenta aí ficar com o Evanilson, que já tem um pré-contrato assinado com a Tombense, que é um clube comandado aí pelos empresários do atleta. Seria meio que um intermediário aí, né? Porque os empresários do jogador querem mesmo ver se pinta uma proposta de fora, do exterior, para poder vender o jogador. Mas o Fluminense vê bastante potencial no Evanilson. Eu também vejo e acho que o Fluminense tem que mesmo lutar para poder ficar com esse jogador em 2020, já que perdeu aí o João Pedro, que já foi vendido para o Watford. O Fluminense precisa desse jogador, que é um centroavante de ofício, né? Mostrou faro de gol, bastante técnica na última rodada do Campeonato Brasileiro. E vai ser muito bom se o Fluminense conseguir ficar com esse jogador na próxima temporada, né? O que você acha? Você acha que o Fluminense tem que mesmo fazer esse esforço para poder manter o Evanilson em 2020? E enquanto o Fred não define a situação dele lá no Cruzeiro, o Fluminense continua sonhando em ter o retorno do seu ídolo na próxima temporada, em 2020. Mas segundo o jornalista Heraldo Leite, da TV Bandeirantes, essa volta do Fred para as Laranjeiras pode estar ainda um pouco distante de acontecer. No programa Os Donos da Bola, o jornalista revelou uma conversa que ele teve com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, para saber sobre a possibilidade da volta do Fred, né? Ele perguntou se tem chance disso acontecer e a resposta do Mário Bittencourt foi a seguinte: não pelo que ele está pedindo, ou seja, dando a entender que o Fred estaria pedindo aí valores muito altos, né? Muito mais altos do que o Fluminense estaria disposto a pagar para poder voltar para as Laranjeiras em 2020. Lembrando que o Fred recebe aí quase 1 milhão por mês no Cruzeiro, ele não deve ficar por lá na próxima temporada, né? E para ele voltar para o Fluminense, ele teria que aceitar uma redução boa desse salário, né? Pelo menos metade aí, para você ter uma ideia. O Ganso recebe 450 mil, né? O Fluminense vai passar a pagar o salário dele ano que vem integral, e o Fred, se quiser voltar para o Fluminense, teria que aceitar aí um salário pelo menos nesses padrões aí do Ganso, né? Você acha que o Fluminense tem que fazer um esforço para ter o Fred de volta no que vem, ou já é passado? Tem que olhar para frente e trazer jogadores mais jovens para poder formar um time mais competitivo em 2020. Coloca a sua opinião aí embaixo.
E esse foi o Vai e Vem do Flu dessa quarta-feira. Se você gostou, faz o de sempre, dá aquela curtidinha no vídeo, porque isso fortalece muito o nosso trabalho aqui no canal do NetFlu. Também não esquece de se inscrever se você, por acaso, ainda não for inscrito por aqui. E também ativa o sininho, que aí você vai receber todas as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo, beleza? Um Feliz Natal e saudações tricolores!